Quando surge família Palmeiras, enfim chegou o grande dia, dia de estreia do Verdão no Mundial de Clubes. A competição que começou ontem com um empate de Al Ahly e Inter Miami, excelente resultado pra gente, cara. E hoje o Palmeiras tem que fazer sua parte, vencer o Porto pra conseguir já largar na frente do grupo. Vamos trazer aqui as informações do Palmeiras, a preparação do Verdão, provável escalação. Quero mostrar pra vocês depois a invasão alviverde lá na Times Square, hein, família? New York tá tomada pelos porcos. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like pra fortalecer. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos agora conferir o grupo do Palmeiras nesse Mundial e todos os detalhes. Vice-campeão paulista. Classificado às oitavas da Copa do Brasil e Libertadores. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Esse é o caminho que o Palmeiras traçou até o momento em 2025. Campanhas que ficam em segundo plano a partir de agora, com a disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Investimento não faltou. O Palmeiras fez a janela de transferências mais cara da história do clube. Foram mais de 400 milhões de reais investidos em 7 contratações. Um elenco de 31 jogadores comandado por Abel Ferreira. Há pouco mais de 4 anos e meio à frente do Alviverde, o português valoriza muito a força mental e a competitividade, além da necessidade do equilíbrio dentro da equipe. Nós somos bons e equilibrados a jogar em ataque posicional, nós somos bons e equilibrados a jogar em contra-ataque, nós somos bons nas bolas paradas, nós somos bons a encaixar os nossos adversários e a criar-lhes dificuldades através daquilo que é a nossa estrutura defensiva. A nossa equipa é equilibrada e competitiva. E depois tem uma parte que tem a ver com a resiliência mental, que isso é algo que tem a ver comigo, é algo que tem a ver com os nossos jogadores também, que aconteça o que acontecer, o jogo só acaba quando termina. E enquanto nós não deixarmos tudo o que temos dentro de campo, não seremos verdadeiramente aquilo que é espírito de um jogador de Palmeiras, que é do primeiro ao último segundo lutar para vencer. Na estreia, o Palmeiras enfrenta um clube bem conhecido pelo comandante, o Porto de Portugal. Para nós, enquanto Palmeiras, é um nosso adversário, uma equipa que tem um histórico na Europa absurdo, em Portugal também, de muitas glórias, de muitas conquistas, e tem esse facto. Eu sou do Norte, Porto é Norte, apesar de eu ter sido jogador e treinador no Sporting, joguei na equipa principal, mas fui treinador na formação de base, que é mais no centro do país. Mas, acima de tudo, o especial é por ser um clube português, nada mais que isso. Sei que é um adversário, como te disse, que se vai preparar muito bem. Sei que é um clube extremamente aguerrido e competitivo. O brasileiro PP, ex-Grêmio e titular do Porto, sabe que a equipe de Abel Ferreira não vem para passear no Mundial. Eu sei que é uma equipe muito competitiva. O Abel, desde que chegou lá, implementou uma cultura muito forte, que vem conquistando muitos títulos lá. Eu particularmente acabei perdendo para ele uma final de Copa do Brasil, como mencionado. Sei da dificuldade que é jogar contra ele, sei do trabalho que vem feito. Também sei que tem que estar ligado ao máximo, que a gente tem que estar focado ao máximo para poder conseguir fazer um grande jogo. Além dos lusitanos, o Alviverde tem como adversários no Grupo A o Al Ahly do Egito, velho conhecido nas disputas do Mundial de Clubes de 2021 e 2022, além também do Inter Miami, do argentino Lionel Messi e companhia. 3 duelos difíceis que colocam em xeque a força de um time que empilhou títulos nacionais e continentais nos últimos 10 anos. Agora, resta esperar para descobrir se a cabeça fria e o coração quente também darão resultado nos Estados Unidos. Bom, vamos começar pelo ambiente. Eu acho importante, até estou com tudo anotado aqui do lado, porque há muito mais palmeirenses do que portistas presentes aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando do meu hotel aqui em Nova Jersey, já pertinho do MetLife Stadium. E eu pude passar, inclusive, na Times Square, depois das atividades que aconteceram no MetLife Stadium, da entrevista do Anselmi, da entrevista do Abel, dos dois times passando por ali, zonas mistas. E o que fez a torcida do Palmeiras durante a entrevista do Abel, e deu para ver em registros depois, foi realmente notável. O torcedor do Palmeiras foi à Times Square, fez uma festa fantástica, chamou a atenção e mostrou que está a fim de desfrutar, que está a fim de curtir esse Mundial. Eu dei uma volta depois, vi muitos palmeirenses circulando por lá, mas
vi poucos portistas. E é até natural, tá, gente? É até natural, porque nós estamos falando de uma torcida pequena em relação à torcida do Palmeiras. Portugal é pequeno em relação ao Brasil e ainda tem a divisão entre os clubes. Então, é muito natural. O fato é que há sim uma expectativa muito maior do torcedor palmeirense em relação a essa competição do que do torcedor portista. Essa é a sensação de clima, de ambiente aqui nos arredores. Deixar isso muito claro. E aí, a gente tem que falar também sobre as entrevistas pré-jogo. É preciso mencionar o clima nas entrevistas que antecederam a partida. A gente está falando de ambientes muito diferentes. No mesmo salão, numa mesma tenda, porque as entrevistas estão sendo realizadas em tendas. A entrevista do Martim Anselmi teve um clima mais pesado, teve um clima mais sisudo, teve um clima que caminhou até para cobrança em relação ao que o Porto vai apresentar no Mundial de Clubes. Caminhou justamente para a direção de, o time vai conseguir dar uma resposta agora, porque a temporada inteira não deu. Caminhou nessa direção. E o próprio Martim Anselmi, em momento algum, parecia estar desfrutando do momento que estava vivendo ali. Em momento algum. Mas é o perfil do treinador, ele fala daquele jeito, tal. Aí, a gente tem que falar do Abel. O Abel tem um perfil mais sisudo nas entrevistas? Tem. O Abel tem um perfil mais combativo nas entrevistas? Tem. E como ele estava nessa entrevista? Qual era o clima da tenda de entrevistas na hora que o Abel Ferreira conversou com os jornalistas? Era um clima muito leve, era um clima muito tranquilo, era um clima de quem, de fato, estava buscando desfrutar, estava buscando relaxar, estava buscando curtir, estava buscando viver o momento da melhor maneira. O Anselmi chegou a praticamente, não foi um bate-boca, mas ele chegou a dar uma invertida num jornalista que perguntou a ele duas coisas, começou a escrever o que ele estava respondendo, e aí ele se incomodou do jornalista não estar olhando para os seus olhos e resolveu não responder metade da pergunta. Então, esse foi o clima. Já o Abel estava num clima de relembrar momentos da carreira, até os jornalistas portugueses presentes fizeram com que ele se sentisse mais leve, é fato, com o sotaque que lhe é familiar, né? E o Abel tem um pouco disso, no fim das contas, mas ao longo de toda a entrevista o Abel deixou muito claro o desejo de desfrutar, e eu até anotei algumas coisas interessantes. O Abel repetiu sobre estar entre os 32 melhores clubes do planeta. Isso é um ponto bem interessante e importante de se destacar. Além disso, ele destacou algumas vezes também que está valorizando demais o discurso de impedir que o medo, o receio de tropeçar, de encarar um time que é europeu, de encarar um time que teoricamente joga num nível de competição mais alto, que está na Champions muitas vezes e tudo mais, de fazer com que isso seja uma trava, de fazer com que isso impeça que você curta o momento, desfruta o momento e, portanto, jogue leve e, portanto, consiga jogar com tranquilidade. E o próprio Abel usou o Estevão como exemplo, porque é um atleta que se sente leve, que a pressão que tem em cima dele é gigantesca, a expectativa que tem em cima dele é gigantesca. Nos ombros, o Abel até fala, mas quando ele entra em campo, ele entra como se estivesse num parque de diversões e vai leve. E ele quer que os jogadores sejam e vivam e tenham esse comportamento no Mundial de Clubes. Não só o Estevão, mas todos eles. Essa é a expectativa do Abel, que repetiu algumas vezes que deseja disputar essa competição com muito orgulho por já estar entre os 32 melhores clubes do planeta. Falou algumas vezes sobre isso. E vale também destacar, porque eu estava presente lá, as entrevistas de Veiga, Flaco Lopes e Facundo Torres. Os três com um discurso muito alinhado do que o próprio Abel foi falar depois na entrevista coletiva. De desfrutar, de que o maior adversário do Palmeiras estará aqui no mental, de que está preparado para encarar os adversários, para fazer bons jogos, para colocar suas ideias em prática. É um trabalho que não começou agora, mas já vem de muito tempo. E o discurso ele está inclusive alinhado, principalmente, à ideia de que
o Palmeiras já está entre os 32 melhores clubes do planeta. E agora o importante é curtir este momento, o importante é viver bem este momento, o importante é ter no Mundial de Clubes um parque de diversões. Mas isso não significa irresponsabilidade, infantilidade, não. É se divertir, é jogar leve, é jogar solto, é jogar sem medo, sem receio. Me parece que ficou muito claro que esse foi o recado do Abel e essa foi a sensação que todos saíram da entrevista. De um Abel leve, um Abel feliz, um Abel contente, um Abel que chegou a brincar e falar que viria aos Estados Unidos até a nado ou a pé, se fosse preciso, o tamanho era a vontade de competir no Campeonato Mundial de Clubes. Então, tá muito claro que é um Palmeiras com muito desejo, com muita vontade e jogando leve. O Porto, tá difícil ter essa clareza. Perdão. Sobre o jogo, esse entra e sai de ar-condicionado tá me matando. Sobre o jogo, eu acho interessante destacar algumas falas dos técnicos também. Porque veja só, o Martin Anselmi chegou a dizer o seguinte: o Palmeiras é uma equipe que ataca bem em profundidade, sabem jogar quando tem de atacar, cada duelo é feito com intensidade. Parecem genéricas essas palavras, mas não são. Não são. Quando ele fala que é uma equipe que ataca bem em profundidade, ele está falando de uma equipe que é vertical, uma equipe que consegue chegar muito rapidamente ao gol adversário e que não fica trabalhando muito a bola, dando tempo para quê? Para que o adversário se recomponha. Não faz isso. Sabe jogar quando tem de atacar, quer dizer que sabe ler bem os momentos do jogo. O Martin Anselmi não vai esperar um Palmeiras de uma só maneira. Vai esperar um Palmeiras que vai se comportar de diferentes maneiras ao longo do confronto. E aí, claro, a característica que o técnico Abel Ferreira pede o tempo todo. Cada duelo é feito com intensidade. É a tal da competitividade, é o popular e antigo, cada disputa de bola ser um prato de comida, é matar um leão por bola, né? Então, o Palmeiras tem mesmo essa característica que o Abel pede. E o mais interessante é que o Abel destacou que isso está no DNA do Porto. E, na minha concepção, é o recado que ele manda para o próprio time. Quando ele fala que está no DNA do Porto competir até o fim, não desistir, lutar, ele está dando o recado para o time dele, do Palmeiras, de que se entrar mole, se entrar dormindo, se entrar na soneca, vai sair derrotado. Foi assim contra o Cruzeiro. Foi assim na despedida do time para o Mundial de Clubes. Então, para mim, o Abel destacou esse DNA para mandar um recado para o Palmeiras, para deixar claro que se desligar, vai se complicar. E é verdade, é verdade. Agora, é uma temporada ruim do Porto, isso não há dúvidas. O Porto fechou a temporada, a galera que foi membro do canal, que é membro do canal sabe disso, o Porto fechou a temporada com jogadores pedindo desculpas. O Diogo Costa, por exemplo, que se machucou, fez uma postagem pedindo desculpas pela temporada. O PP brasileiro fez uma postagem pedindo desculpas pela temporada. Então foi uma temporada realmente acidentada, foi uma temporada ruim, venceu os 3 jogos de maio, tá mais fresco e isso vai ser interessante de entender. Se o Porto vai chegar mais fresco, porque jogou só 3 partidas em maio, ou se o Porto vai chegar sem ritmo de jogo, porque jogou só 3 partidas em maio, porque realmente é um número muito pequeno de jogos. Já o Palmeiras teve esse período de vazão para treinar entre o calendário nacional e o calendário mundial e recuperar alguns atletas. Recuperar não no sentido de lesão, mas no sentido de desgaste mesmo. Mas vem com 9 jogos nesse mês. Vem com ritmo de jogo, porém com desgaste. Não vem fresco. É fato que não vem fresco para enfrentar a equipe do Porto. O que vai pesar mais? Isso é bem interessante de projetar e de pensar. O Palmeiras vem de uma temporada muito boa, mas que gera desconfiança em momentos de jogos grandes, como foram as finais do Paulista, como foi o jogo contra o Botafogo no Allianz Parque, como foi o jogo contra o Flamengo no Allianz Parque, como foi o jogo contra o Cruzeiro fora de casa. Isso acaba pesando e jogando contra. É fato indiscutível. Pesa e joga contra em termos de confiança. E por isso, na minha concepção, o maior adversário do Palmeiras vai estar aqui, no mental. Porque veja só,
Quem chega mais pressionado no Mundial? No grupo. Porto, Palmeiras, Al Ahly ou Inter Miami? Quem chega mais pressionado para avançar de fase? É o europeu, é absolutamente natural. O europeu é o clube que tem o maior investimento. Inclusive, Martin Anselmi, na sua entrevista, resolveu jogar um pouquinho isso pro lado, né? Ah, porque o Palmeiras investiu muito dinheiro. Bom, mas a equipe europeia, que tem capacidade de investir, que tem capacidade de contratar, ela tá na frente de todo mundo por conta do câmbio. Então, é muito natural que a pressão seja maior no Porto. E aí estou falando pressão em termos de hierarquia no grupo. Só que tem mais um problema. O Porto chega pressionado, não só por ser o europeu do grupo, e aí por natureza precisaria ser o favorito para avançar, pela questão financeira, pela questão de investimento, mas chega pressionado pela temporada ruim que fez. É o time mais pressionado. O Al Ahly estava pressionado até trocar o treinador. O Marcel Koller saiu, o interino assumiu, o time embalou 6 vitórias seguidas e foi campeão egípcio. O Porto ganhou 3 jogos na reta final, mas não mudou o seu destino na temporada, não mudou o treinador, que está muito pressionado também. E o tom da entrevista mostrou isso, sem dúvida alguma. E aí, quando você olha para desfalques, quem tem o desfalque mais relevante para o jogo? Sem dúvida alguma é o Porto, que perdeu o seu goleiro, o Diogo Costa. Para a galera que está em casa ter uma ideia, ou para a galera que está ouvindo no carro, ou ouvindo no transporte público, onde quer que seja, o goleiro Diogo Costa foi o único jogador do Porto a estar na seleção da Liga Portuguesa dessa temporada. Tá fora. É um desfalque muito relevante. Ainda tem Samu, ainda tem Rodrigo Mora, 2 jogadores que podem desequilibrar, sem dúvida alguma. Mas perder o Diogo Costa, num time que vive instabilidade, é uma perda muito grande. Então a gente está falando de quem chega mais pressionado naturalmente, quem chega mais pressionado em relação ao momento que vive. Estamos falando de desfalque para o jogo, estamos falando até em momento de treinador. O Martin Anselmi está começando por lá e já muita gente quer a cabeça. O Abel está chegando com todo o torcedor palmeirense desejando que ele siga, que ele renove. É um momento muito, muito melhor do Palmeiras em alguns critérios. Agora, quem tem o maior adversário mental? É o Palmeiras. Pela questão envolvendo os jogos grandes, que eu já citei aqui, e pela questão envolvendo o sul-americano versus europeu. Essa questão pesa. A última vitória foi em 2012, e o sul-americano contra o europeu. Então, é muito natural que se o Palmeiras começar a deixar o nervosismo da estreia pegar, começar a errar passes, o Porto começar a crescer, isso pode mexer aqui, no mental, na cabeça. E os jogadores sabem disso. Os jogadores têm ciência disso. Resta saber como eles vão lidar com isso. O fato é que Palmeiras e Porto promete ser um jogo muito legal. Para mim, o Palmeiras chega melhor nesse momento do que o Porto. A gente trouxe um boletim completo aí do Rodrigo Fragoso, que está lá em loco, né? Está lá em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, e acompanhou de pertinho aí essa preparação do Palmeiras. Trouxe a repercussão aí da entrevista de ontem dos 2 técnicos, né? A entrevista dos jogadores e também do clima das torcidas de lá. Inclusive, a torcida do Palmeiras está fazendo uma festa incrível, que eu vou colocar as imagens pra gente acompanhar aqui já já. Mas por enquanto vamos aqui com as prováveis escalações, beleza? Prováveis escalações de Palmeiras e Porto. Abel Ferreira deve ousar e iniciar o confronto direto com a equipe ofensiva, que é o que todo mundo espera, né? Paulinho, que treina com o grupo nos Estados Unidos, pode começar no banco. Isso aqui é o que me pega. Pô, Paulinho é titular desse time aí, irmão. O provável Palmeiras para a estreia tem o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Então já começa com uma linha defensiva de 4 jogadores, não vai entrar com 3 zagueiros. Emiliano Martinez, Richard Rios, Felipe Anderson, fazendo a meiuca. E Estevão, Facundo Torres, ou Maurício ou Paulinho, e Vitor Roque. Então, aparentemente um 4-3-3, né, família? Eu prefiro um 3-5-2 ou um 3-4-3, mas enfim, vamos ver. Se o Abel faz uma variação tática ali dentro da partida mesmo, que dá pra fazer, né? Obviamente com a qualidade dos nossos jogadores. E aqui tem a escalação do Porto também, né? Vou passar aqui rapidinho pra gente. Eu não conheço, confesso que não conheço a maioria desses jogadores aqui, só conheço o Varela, o Rodrigo Mora, que é a joia lá, que os caras falam que joga muito, né? Tem que ficar de olho nesse moleque. E esse Pepe aqui já jogou, PP aqui, né? Já jogou no Grêmio. Temos aqui, ó, uma baita notícia, cara.
se pode dizer assim, né? É a baixa do goleiro, cara. O Diogo Costa, goleiro titular da seleção, que inclusive foi campeão agora da Nations League. Ele se machucou e realmente tá fora. Então temos aí, ó, Cláudio Ramos, Marcano, Zé Pedro, Nelruen Pérez, não sei se é assim a pronúncia, João Mário, Eustáquio, ou Fábio Vieira, Varela e Francisco Moura. Esse Eustáquio aqui é o que falou na entrevista aí, esses tempos atrás aí agora, que não conhece o Palmeiras, que não conhece o Al-Ahly, que o Al-Ahly é o time mais difícil do grupo, né? Beleza, Eustáquio, beleza. Varela, Francisco Moura, PP, Rodrigo Mora e Samu, que é o Samuel Agüeoa. E é isso, família. Essas aqui são as prováveis escalações. Verdão com um time fortíssimo, mas ainda acho que o Paulinho deve entrar de titular no lugar do Facundo, enfim. Mas o Abel Ferreira dificilmente vai fazer isso porque taticamente o Facundo ajuda muito, né? Agora vamos acompanhar aqui agora um pouco da festa da torcida do Palmeiras do canal Pode Porco, beleza? Os irmãos do Pode Porco aí. Vou até deixar o link aqui na descrição, fechou? Vocês acompanhar na íntegra lá. Acompanhar alguns trechinhos aqui da festa do Palmeiras ontem na Times Square, cara. Lindo, lindo, lindo de ver. O Palmeiras ganhou da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, divertir e gostar, que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. Abaixa aí! Abaixa aí! Abaixa aí! E tem uma torcida, detalhe, que tem uma torcida aqui, ó. Eu não sei de qual time que é, mas vocês estão vendo aqui, ó. Tem um pessoalzinho aqui, uma quantidade boa até de torcedores. Obviamente que muito inferior à torcida do Palmeiras. Mas tem um pessoal aqui, ó. Se vocês souberem qual time que é esse aqui, comenta aqui abaixo aqui. Que time que é esse aqui que tem essa torcida aqui que tá fazendo presença também. Tá fazendo sua parte lá, ó. Pessoal de amarelo e vermelho. Lembra muito um uniforme do Barça, né? O uniforme do Barça tem essas cores aqui. O segundo uniforme, o terceiro, não lembro. Enfim, comenta aqui abaixo se vocês sabem qual time que é aquele. E aqui tá a torcida do Verdão calando eles, ó. Porque é interessante que eles estão lá fazendo a festa. Eles estão lá cantando, entendeu? Agitando de frente pra torcida do Palmeiras, ó. O pessoal da Mancha aqui. E aqui a rua, ó, que divide as duas torcidas. E aí tem o pessoal de lá e a Mancha aqui. E eles estão lá fazendo a festa. E a Mancha aqui de boa. Agora se liga. Quando suja, viver de corante. Olha o tanto de gente. Já era, acabou os caras. Sabe bem o que vem pela frente. Acabou os caras ficou caladinho lá. E o Palmeiras, a dor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, e atacante de raça, torcida que canta e vibra, o nosso alviverde inteiro. Quem sabe é brasileiro, você dando a sua vida. Palmeiras, 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 Palmeiras. Muito bom, mano. Excelente. Ainda parece que deu uma treta aqui ainda, ó. Parece que tá dando treta lá. Olha o tanto de gente, rapaziada. Deu ruim lá, hein? Não deu treta não. E tem um palmeirense passando lá. Muito bom. Isso aqui é sensacional. Quem não viveu isso ainda tem que viver, cara. É maravilhoso. Simplesmente é uma energia surreal. É uma vibe incrível, cara. Nossa, arrepia. Vivam nesse momento. Desfrutem. E se puderem, compareçam no jogo. Logicamente, não sei se vai fazer mas aqui no Brasil, quando o Palmeiras voltar, cara, vamos isso que é muito louco. Não me canso de cantar. E o Palmeiras incentivar. E o Palmeiras incentivar. Dale porco, 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 dale. É, família. Porco, dale porco, dale porco, dale porco. É, família. É com essas imagens aqui que a gente vai terminar o vídeo, ó. A criancinha ali, sensacional, dando risada pra torcida do Palmeiras. Maravilhoso. E com essas imagens aqui a gente se despede do vídeo de hoje. Palmeiras que entra em campo hoje, 19 horas. Finalmente vamos estrear, né, cara, no Mundial. Às 19 horas. Finalmente chegou o grande dia, domingão. Expectativa lá em cima. E é isso, cara. Que o Palmeiras faça um bom jogo. E, cara, se Deus quiser, a gente vai sair vitorioso dessa, beleza? Lembrando que a gente vai fazer um pós-jogo também. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, fechou? Deixa o seu like pra ajudar aqui o nosso trabalho. E é isso, família.
Comenta aqui embaixo qual que é a opinião de vocês sobre o jogo. Qual que deveria ser a escalação do Palmeiras pra hoje. Comenta aqui embaixo, beleza? Então é isso. Com essas imagens da torcida aqui maravilhosa, fazendo a festa lá na Times Square, invasão alviverde nos Estados Unidos. Com essas imagens que a gente se despede do vídeo de hoje, fechou? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. E é isso. Avante palestros, porque é louco. É nóis.